Olha só, nós vamos resolver mais uma questão aqui no canal Matemática Linda no YouTube. Na verdade, eu vou resolver parte dessa questão, vou resolver a alternativa letra C. E nesta questão aqui, talvez a letra C foi o que causou um pouco mais de estranheza aí aos candidatos nesse momento de resolução de prova, porque fala ali da parte de funções, tem que conhecer ali a parte de funções inversas, ou seja, tem que fazer algumas análises, alguns detalhes ali para associado à ideia de número de elementos de conjuntos, enfim, misturava bastante coisa ali, então a gente vai resolver passo a passo, vai aproveitar para relembrar algumas coisinhas aí. Bora lá? Vejam bem que conjuntos tais que NP é igual a 4 e NQ é igual a 4. Então, existem 256 funções f distintas que não admitem inversa, tais que f relaciona os elementos de P com Q. Para a gente trabalhar bem essa parte de função inversa, a primeira coisa que eu quero que você lembre é, para uma função admitir inversa, ela precisa ser bijetora. Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Então, o que acontece? Deixa eu fazer com você uma breve revisão, mas uma breve revisão detalhada e bacana do que é uma função injetora, do que é uma função sobrejetora. Então, eu vou pôr aqui uma aulinha para você, vou discutir com você, vou trazer exemplos, e aí a gente volta a resolver essa questãozinha aqui, justamente já aplicando a prática aqui nesta letra C. É Valeu? saber identificar quando que uma função é injetora, quando que uma função é sobrejetora e quando que uma função ela é bijetora, tá? Eu já vou adiantar aí para você, né? Uma função ela pode ser só injetora, uma função ela pode ser só sobrejetora, ela pode ser que sejam as duas injetora e sobrejetora, pode ser que não seja nenhuma. Tá? A ideia é a seguinte, ó, usando o conceito, ó, uma função ela é injetora quando eu atribuo valores diferentes a x e, por consequência, eu chego em valores diferentes em y. A Datarense falou y e colocou f de x ali, não, é que o y está em função de x. Então, basicamente, você tem que pensar, se eu pego lá valores diferentes em x e chego em valores diferentes em y, a função ela é injetora. Para uma função ser sobrejetora, eu vou usar a ideia ali que a imagem tem que ser igual ao contradomínio, e para a função ser bijetora, quer dizer que ela tem que ser injetora e sobrejetora. Tá? Como a gente vai fazer? Nós vamos identificar usando diagramas e depois usando gráficos. Tá? E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conversar. O primeiro diagrama, nesse exemplo 1, ele está levando, tem uma relação ali entre dois conjuntos A e B por meio de uma função. Veja que a setinha ali é importante, né? Os elementos de A, né, estão indo em direção aos elementos de B. Quando a setinha ali está, né, informando que A vai para B, o que está antes da setinha o domínio da função, que está depois da setinha é o contradomínio da função. É importante saber identificar isso, porque a imagem sempre está contida no contradomínio, beleza? Então veja ali que eu tenho os elementos do conjunto A, 1, 2, 3 e 4, eu tenho os elementos do conjunto B, 5, 6, 7 e 8, e a relação é da seguinte forma, o 1 está se relacionando com 5, o 2 com 6, o 3 com 7, o 4 com 8, beleza? A gente diz assim que o 5 é a imagem de 1, o 6 é a imagem de 2, o 7 é a imagem de 3 e o 8 é a imagem de 4. Veja que para cada elemento diferente em x, e aí eu já vou adiantar para você, né, que quando a gente fala assim de domínio da função, nós estamos falando do eixo x, e quando a gente fala de contradomínio da função, nós estamos falando do eixo y. Ok? Então quem é que está fazendo o papel do x? O conjunto A. Quem é que está fazendo o papel do y aqui? O conjunto B, beleza? Olha, veja que diferentes valores em x, ou seja, para cada diferente valor ali que eu tenho como referência no conjunto A, eu chego em valor diferente também em y. Ou seja, neste caso aqui eu tenho uma situação que a função ela é injetora. Vou escrever aqui embaixo para você. Ó. Ela é injetora. Beleza? Agora dá uma olhada nesse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a única coisa que eu mudei, eu fiz uma relação do 4 com o 7, tá? O 8 aqui ficou na bad, tá se relacionando com ninguém, tá chorando, não tem problema. Porém, se eu pegar ali, ó, se eu pensar só no 3 e no 4, ó, eu tenho valores diferentes em x, só que eu tô chegando no mesmo y7, tá vendo? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Quer dizer, pode acontecer, é função, mas isso não quer dizer que ela é injetora, ou seja, a gente vai dizer que essa função não é
injetora. Então, o que você pode pensar nós tivermos diagramas, por exemplo, eu tenho que chegar, cada setinha aqui ó, tem que ser única no contradomínio, tá vendo? No conjunto B. Como eu tenho uma setinha, né, duas setinhas chegando aqui no mesmo set, ela não é injetora. Beleza? Quando chega apenas uma setinha, é injetora. Quando chegam duas setinhas, qualquer elemento ali não é injetora. Beleza? Eu vou usar o mesmo exemplo 1 aqui, ó, para a gente verificar se ela é sobrejetora. Tá? Para ser sobrejetora, a gente tem que ver se a imagem é igual ao contradomínio. O contradomínio, já tinha falado para você, é o conjunto B. Como é que a gente identifica a imagem? São os elementos de B que estão se relacionando com os elementos de A. Ou seja, onde está chegando a setinha. Então, está chegando a setinha aqui no 5, está chegando a setinha aqui no 6, está chegando a setinha no 7 e está chegando a setinha no 8. Esses caras aí são a imagem, tá vendo? Forma o conjunto imagem. E perceba que aqui, neste caso, como o contradomínio é o conjunto B e a imagem também coincidiu de ser o conjunto B, logo, imagem igual ao contradomínio, quer dizer que essa função aqui ela é sobrejetora. E se ela é injetora e sobrejetora, quer dizer que ela é bijetora. Maravilha, então. Agora dá uma olhada naquele exemplo 2 que eu tinha feito antes. Ó. Se você já sabe que o contradomínio é o conjunto B. E agora a gente vai descobrir quem é a imagem dessa função, e você sabe que a imagem é onde está chegando a setinha, logo a imagem é o 5, o 6 e o 7, o 8 não faz parte da imagem. Perceba que a imagem agora é um conjunto formado pelos elementos 5, 6 e 7. Ou seja, a imagem é diferente do contradomínio. Se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que a função ela não é sobrejetora. Bastava não ser um deles, né? Já não era injetora, ou seja, já não era bijetora, mas ainda quando não foi sobrejetora. E aí você deve estar pensando assim, Tatarina, então se ela é injetora, é sobrejetora, e se ela não é injetora, não é sobrejetora? Não, né? Lembra que eu tinha falado para você no começo aqui desse vídeo, e eu trouxe um exemplo para a gente verificar isso. Por exemplo, olha essa situação 3. Eu acrescentei um elemento aqui no conjunto B, tá? Então agora o conjunto B é formado pelos elementos 5, 6, 7, 8 e 9, e eu estou fazendo algumas relações, 1 com 5, 2 com 6, 3 com 7, 4 com 8, o 9 está na bad, não tem problema, é a função do mesmo jeito. Para ser função injetora, tem que ter elementos diferentes em x, chegando em elementos diferentes em y, ok? Então veja que cada elemento no conjunto B está recebendo apenas uma setinha, não tem problema sobrar ninguém, no caso, para se a gente está analisando se ela é injetora. Então essa função aqui continua sendo injetora, beleza? Porém, para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. Contradomínio, CB não, é contradomínio, é o conjunto B. O contradomínio é o conjunto B. Porém, a imagem, a gente vai olhar os elementos em que estão recebendo setinha, ou seja, estão se relacionando com os elementos de A. A imagem seria o 5, o 6, o 7 e o 8. Né? Então, a imagem aqui vai ser o conjunto formado pelos elementos 5, 6, 7 e 8. Então, perceba que neste caso, ó, a imagem é diferente do contradomínio. E se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que ela não é injetora. Então, ela pode ser injetora. Não, falei besteira, né? Ela não é sobrejetora. Escrevi besteira aqui. Falei uma coisa e escrevi outra. Não, correção. Pega lá a sua caneta. Isso. Ela não é sobrejetora. Então a ideia foi te trazer um exemplo para mostrar que não existe relação, né? Se ela é injetora, obrigatoriamente ela é sobrejetora. Beleza? Ou seja, se não é sobrejetora, essa função aqui também não é bijetora. Ok. E aí, nesse exemplo 4, eu vou mostrar que o contrário também funciona. Por exemplo, né, a gente viu lá que para ser injetora, os elementos diferentes em X têm que se relacionar com elementos diferentes em Y. O que eu fiz aqui agora nesse conjunto B? Ó? Eu tirei ali o elemento 8, coloquei só o 5, o 6 e o 7. Então, perceba que é a função, só que eu tenho o 3 e o 4, que são diferentes valores em X, se relacionando com o mesmo Y aqui, ó, 7.
beleza? Lembra que para ser injetora tem que chegar apenas uma setinha nos elementos do conjunto B, no contradomínio? Então, neste caso aqui, não é injetora. Não é injetora. Se ela não é injetora, já posso escrever aqui que também ela não é bijetora. E aí a gente vai analisar se ela é sobrejetora ou não, beleza? Lembrando que para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B, é o que está depois da setinha, e a imagem são os elementos que estão no contradomínio que se relacionam com o conjunto A, ou seja, quem recebe setinha aqui, ó, é o 5, o 6 e o 7. E perceba que a imagem são todos os elementos de B. Logo, a imagem é igual ao contradomínio. Quando isso acontece, quer dizer que ela é sobrejetora. Ok? Com o diagrama é isso. Bem de boa, tá? Se precisar, volta aí o vídeo, veja com calma também. E daí eu quero mostrar para você também como é que funciona com o gráfico, tá? Com o gráfico. E daí eu vou pegar uma canetinha verde, tá? É a mesma ideia, tá? Para ser injetora, eu tenho que verificar se elementos diferentes em X se relacionam com diferentes elementos em Y. Tem uma setinha aqui, ó, com um gráfico que é assim, ó, se você traçar linhas paralelas, né, ao eixo X, ó, se cada reta paralela ao eixo X interceptar o gráfico em apenas um ponto, quer dizer que a função ela é injetora. Então aí, você viu que cada retinha vermelha que eu fiz aí, ó, cada reta vermelha que eu fiz, interceptou o gráfico em apenas um ponto, ou seja, a função ela é injetora. Vou escrever aqui no lado. A função ela é injetora. Beleza. Como é que eu sei se ela é... Aliás, antes de falar sobre injetora, dá uma olhada que isso funciona, por exemplo, em outras situações. Por exemplo, o gráfico 2. No exemplo 2, uma parábola. Se eu traçar linhas paralelas ao eixo X, olha essas retas vermelhas aqui. Está vendo que cada uma dessas retas intercepta em 2 pontos? Ó? Ou seja, se intercepta em apenas um ponto, ela é injetora. Se intercepta em mais de um ponto, ela não é injetora. Então, neste exemplo 2 aqui, já que ela não é injetora, também posso dizer que ela não é bijetora. Não é bijetora. Ok? Agora veja, o mesmo gráfico que a gente viu lá no exemplo 1, que a gente já viu que ela é uma função injetora, para a gente verificar se ela é sobrejetora, lembrando que para ser sobrejetora a imagem tem que ser igual ao contradomínio. E aí, se você observar aqui, ó, né, isso é importante você sempre ficar atento em relação ao enunciado, o contradomínio ele pode ser qualquer valor real. Se o contradomínio pode ser qualquer valor real, quer dizer que pode ser qualquer valor negativo, pode ser o zero e pode ser qualquer valor positivo. Veja que eu estou fazendo um rabisco aqui, ó, justamente sobre o eixo Y, né? Lembra que o contradomínio, a gente olha para o eixo Y. Ou seja, dentro de funções pode ser qualquer coisa, ok? E para eu verificar qual é a imagem de uma função olhando para o gráfico, eu vou projetar pontos do gráfico no eixo Y, né? A imagem sempre no eixo Y. Por exemplo, se eu pegar aqui esse ponto do gráfico e jogar lá no eixo Y, veja que eu já tenho um valor de comparação, uma referência ali para a comparação. Se eu fizer para vários pontos, ó, veja que, por exemplo, nessa parte do gráfico que está abaixo do eixo X, ó, vai coincidir justamente com o contradomínio. Lembrando que quando a gente fala de gráfico, salvo alguma restrição enunciado, quando a gente fala em gráfico ele é infinito, ou seja, vai infinitamente lá para baixo, coincide com os valores negativos, coincide com o zero, e se eu projetar pontos lá do gráfico, dessa parte que está acima do eixo X, ó, veja que vai coincidir também ali com o eixo Y, ó, na parte positiva também. Ou seja, esse rabisco verde que eu fiz, ó, corresponde ao contradomínio, e o rabisco vermelho que eu estou fazendo corresponde à imagem. Tá? Veja que os rabiscos coincidem. E se os rabiscos coincidem, quer dizer que a imagem é igual ao contradomínio. Se a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que essa função aqui ela também é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, se ela é injetora e é sobrejetora, quer dizer que ela é bijetora. Beleza? No segundo exemplo que eu tinha feito, a gente já tinha visto que não era injetora e, por consequência, a gente também atribuiu ali que ela não é bijetora. Veja que é uma função que leva reais em reais também.
do mesmo jeito que eu tinha feito ali no exemplo 1, isso que é importante, ou seja, o contradomínio são todos os valores reais, quando a gente fala em função é tudo, né? É tudo. Então, o contradomínio, todos os valores reais, então seria o mesmo rabisco que eu fiz anterior ali, ó, todo o eixo y, todos os valores negativos, todos os valores positivos e também o zero, ok? Então, todo o eixo x, todo o eixo y, toda a reta ali que representa os valores das ordenadas, né, no eixo y. E a imagem, nesse caso, eu vou projetar pontos do gráfico no eixo y, veja que o menor valor que vai aparecer, já que está falando de parábola, parábola aí tem um valor mínimo, é o valor do y correspondente ao y do vértice dessa parábola. E todos os outros valores de referência no eixo y vão ser os valores, né, que estão acima desse vértice, então maiores ou iguais ao vértice. Então a imagem, ó, é a partir deste vértice, tá vendo? E se você olhar lá para o meu rabisco vermelho, você já vai ver que tem uma parte lá embaixo que não está coincidindo, aqui para cima sim, né? Porque como o gráfico tem concavidade para cima, vai ser infinito lá para cima. E aqui embaixo não coincide. Ou seja, a imagem é diferente do contradomínio. Se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que ela não é sobrejetora. Tatarim de novo, ó, quando é injetora é sobrejetora e quando não é injetora não é sobrejetora. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. E aí eu quero que você cuide, que aí é onde mais me pergunto, tá? E o objetivo maior desse vídeo aqui era justamente falar desses problemas aí que podem surgir. Dá uma olhada nesse exemplo 3, ó. Tá vendo que ele está falando que é uma função que leva reais em reais e tem um sinalzinho de mais aqui, ó? Tá? Tem um sinal gráfico de mais. Tá? Isso aqui é uma função quadrática com a cara de, com essa regra de formação aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. O que ele está dizendo com esse R mais aqui? Ó? Esse R mais, ele está dizendo que no contradomínio os valores negativos não existem. Tá? No contradomínio, o sinalzinho de mais eu estou excluindo os negativos. Então, assim, no contradomínio, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes lá. Ó. No contradomínio, ó, é a partir do zero, o zero em diante, ó, zero e os positivos. Então, é como se aquela reta ali ó, abaixo do eixo x não existisse. Beleza? E aí eu quero que você use a mesma coisa que a gente trabalhou até agora, tá? A gente já sabe que essa função aqui, por exemplo, ela não é injetora. Beleza? Vamos usar isso ainda a nosso favor. Ela não é injetora. E a gente sabe também que a função ela não é sobrejetora, já que não é injetora. Beleza? Não é bijetora. Ok. E aí, quando a gente viu esse exemplo sem a restrição, nós vimos também que ela não era sobrejetora. Porém, agora, se você verificar, ó, a gente já sabe que a imagem, a gente pega como referência o vértice, né? No caso o y do vértice. Então, esse que seria o y do vértice seria o menor valor dessa imagem, que ia coincidir com o zero, né? Então, veja que a imagem é esse rabisco vermelho que eu estou fazendo. Como o gráfico é infinito, com cavidade lá para cima, ó, tá vendo que ele está coincidindo com o rabisco verde agora? Então, devido a essa restrição, agora a imagem ficou igual ao contradomínio, o conjunto imagem é igual ao contradomínio, ou seja, agora a função tornou-se sobrejetora. Então é complicado a gente falar sobrejetora. Deixa eu arrumar ali, estou errando. É complicado, né, a gente falar nesse momento assim, então uma função quadrática sempre será não sobrejetora? Não, depende, né, se tem alguma restrição ou não no enunciado. Não, ela é sobrejetora. Ok? Maravilha? Eu trouxe mais um exemplo para você ver também, agora nesse exemplo 4, e perceba que eu tenho duas restrições. Eu tenho uma restrição no domínio não pode ser valores negativos, lembrando que o que está antes da setinha é o domínio na função, e também eu tenho uma restrição no contradomínio da função, e que a gente já viu agora há pouco no exemplo anterior. No contradomínio também não pode existir, a gente não considera os valores negativos. Então, até vou fazer um ajuste diferente aqui no gráfico, ó. Eu estou tirando do domínio os valores negativos. Tá vendo que eu tirei ali a reta no eixo x como se não existisse
os valores negativos e, por consequência, aquela parte do gráfico ali não existe também. Ele continua sendo uma função quadrática, tá? E eu só tirei para a gente enxergar melhor. Beleza? Então, aqui neste caso agora, como se nós traçarmos retas paralelas vezes x, as retas vão interceptar em apenas um ponto gráfico, essa situação aí nos traz uma observação importante. Ela passa a ser o quê? Injetora. Então, veja que a restrição que acontece tanto no domínio quanto no contradomínio é extremamente importante para a gente poder classificar uma função. Beleza? Se no contradomínio nós não consideramos nessa situação os valores negativos, então seria a partir do zero em diante, ok? Só essa parte, você já viu que eu tirei, né, também parte da reta lá do eixo y, a parte negativa não existe, então só esse rabisco verde. E veja que esse rabisco verde aí que eu fiz vai coincidir com a imagem da função, do gráfico da função, né, da função quadrática, já que o valor mínimo da função ali é o zero também. Então o rabisco verde, ó, coincide com o rabisco vermelho. Beleza? Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. E se a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que neste caso, devido a todas essas restrições, a função também é sobrejetora. E olha só no que nós concluímos também, se ela é injetora e é sobrejetora, ela é bijetora. Aproveitando e explorando aquele tal do professor Tatarim, com a aulinha ali sobre função bijetora, vamos aplicar agora esse conhecimento aqui. Então, vamos só entender a aplicação aqui nessa questão. Então, veja, nós teríamos aqui na representação desses diagramas, ó, então, o nosso conjunto P e o nosso conjunto Q. NP igual a 4 quer dizer que tem 4 elementos. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de P1, isso aqui de P2, isso aqui de P3, isso aqui de P4. Maravilha. No Q também, NQ tem 4 elementos, quer dizer que nós vamos ter um Q1, vamos ter um Q2, nós ter um Q3 e nós vamos ter um Q4. Q4. Beleza, maravilha. Então, nós vamos ter um Q4. O que eu quero que se pense, né? Primeiro, quantas funções nós podemos formar aí? Quantas funções nós temos no total? Então, eu quero que você perceba que para fazer lá as ligações, as relações, o P1 eu poderia unir ao Q1, ou, tá, não é E, é ou ao Q2, ou ao Q3, ou ao Q4. Ou, né, claro que se eu fizer essas 4 ligações não é função. Eu tenho 4 opções de ligação para o P1. Se você perceber, isso vai acontecer para todos. Então, esquece P1 por enquanto e vamos pensar em P2. P2 também eu posso ligar, relacionar com Q1, relacionar, ligar com Q2, relacionar, ligar com Q3. Não, estou fazendo errado, né? É só o P2, cabeção. Mas também vai poder, né? Mas enfim, calma. Então, o P2 com o Q3 e o P2 com o Q4. O P3 é a mesma coisa e o P4 é a mesma coisa. Então, se a gente for pensar no total de funções, quantas funções possíveis nós temos aí relacionando os elementos de P com Q? Veja que eu tenho 4 possibilidades para o P1, 4 possibilidades para o P2, 4 possibilidades para o P3, 4 possibilidades para o P4. Ou seja, nós estamos sim brincando de problemas de contagem, misturando um pouquinho de análise combinatória. Como eu tenho que unir P1 e P2, e P3, e P4, e multipliquei, então nós temos 256 funções possíveis. Só que dessas funções, para elas serem bijetoras, elas têm que ser injetoras e sobrejetoras. Então, para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto Q. Então, todos os elementos de Q têm que se relacionar. E para ser injetora, só pode chegar uma setinha em cada um desses elementos do contradomínio. Então, por exemplo, vamos fazer e analisar agora quantas dessas funções elas admitem inversa, ou seja, elas são bijetoras, admitem inversas. Admitem inversas quer dizer que elas são
injetoras sobre ejetoras. Então, você começando analisando pelo P1, veja, vou fazer ali aquela técnica dos risquinhos de análise combinatória, né? P1 e P2 e P3 e P4. Veja que o P1, a princípio, ele tem 4 possibilidades de relações. Ele pode se relacionar com o Q1, com o Q2, com o Q3 e com o Q4. Beleza? Maravilha. Então, vamos colocar aqui, ó. P1 tem, a princípio, 4 possibilidades de ligações. Isso aqui para o P1. E daí, para você estabelecer um critério de ataque à questão e você trabalhar com contagem corretamente, selecione uma relação, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que P1 se relacionou com Q1. Você está usando um exemplo, você não está impondo, tá? Então, perceba que a partir desse momento, quando eu vou falar do P2, o P2 só tem 3 opções de relacionamento: ou Q2, ou Q3, ou Q4. Veja que eu não perco a generalidade, né, usando o Q1, porque se eu escolhesse o Q2, também teria 3 possibilidades para o P2. Se eu usasse o Q3, também teria 3 possibilidades para o P2 e assim por diante. Então veja que para o P2 restaram 3 possibilidades. E aí eu acho que você já percebeu como é que eu vou terminar isso. Escolhe um como exemplo de relação para o P2, eu vou escolher o Q2, poderia ser qualquer um dos 3, não esquece disso. E aí, quando a gente vai analisar o P3 agora, o P3 eu só posso relacionar com o Q3 ou com o Q4. Então, para o P3 restam 2 opções. Escolhe uma opção como exemplo e, consequentemente, para o P4 agora vai restar apenas uma opção, que no meu caso aqui foi o Q4. Então, veja que dessas 256 funções, quantas que são bijetoras? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, ou seja, 24 admitem inversas. E a pergunta é, quantas que não admitem inversa? Ou seja, vai ser a diferença entre esses dois valores, 256 menos 24. Logo, a resposta correta seriam 232 funções. Então, veja, 256 seria o total de funções, não as que não admitem inversa. Ok? Bacana? Então, olha só quanta coisa a gente aproveitou em relação a essa alternativa letra C. Merece 1000 curtidas esse vídeo, hein? Deixa eu te dar um recado antes de você sair, ó. Eu tenho essa questão aqui resolvida por completo. Então, se por acaso você quiser ver essa questão aí resolvida totalmente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você dá uma olhadinha aí, que é bacana, né, para a gente treinar aí para seja qual prova que você for fazer, né? É uma questão aí que traz bastante assuntos diferentes, beleza? Não esquece de fazer a inscrição no canal, não esquece de deixar o sininho ativado, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de fazer um comentário para deixar o professor Tatan feliz. Até a próxima, tchau, bons estudos.